Em 1 Coríntios, capítulo 7, há muitos dias nós começamos a falar sobre esse texto e chegamos no versículo 25. Hoje nós estamos no versículo 26 a seguir. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 7, 26 diz: tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Aí ele explica no versículo 27. Está ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. É claro que esses conselhos de Paulo, no capítulo 7, nós temos dito por vezes aos irmãos que Paulo dava esse conselho que aparentemente, quando nós lemos, se nós não pensarmos no contexto em que Paulo estava falando, dá uma ideia de que ele era contra o casamento, o que não é verdade. Era devido à situação, à circunstância que eles estavam enfrentando, e em um momento de perseguição, para se defender, para fugir, tudo seria mais difícil alguém tendo uma esposa, porque naturalmente teria filhos também, e para fugir não seria fácil em uma situação de perseguição. Por esse motivo, Paulo dá esse conselho, que seria bom por causa da instante necessidade que o homem permanecesse estar dessa forma. Aí ele diz: se já tivesse casado, que não procurasse separar-se. Agora também, se não tivesse casado, se não casasse ainda, seria melhor. O versículo 28 ele diz: mas se te casares, não tem pecado nenhum nisso. E se a virgem se casar, também não haverá pecado. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupá-los. E ele está falando das tribulações que naturalmente poderiam acontecer devido às perseguições. Mas uma coisa é certa: todas as pessoas que se casam, semelhantemente às que permanecem solteiras, todos, enquanto nós vivermos na terra, nós teremos algumas dificuldades. É verdade que há dificuldades na vida dos casais que, se houvesse uma melhor compreensão, entendimento, maturidade, não era para haver. Mas infelizmente há tribulações. É claro que quanto mais um homem e uma mulher se aproximarem de Deus, se aproximarem da sua palavra, cada dia será melhor, tanto para um quanto para o outro. Mas também quando alguém só casa com alguém que faz de conta ser crente, mas que não está preocupado com a verdadeira essência do cristianismo, de servir a Deus, sempre haverão essas dificuldades. Eu sempre digo que depois da salvação, a decisão mais importante nesta vida é quanto ao casamento. Porque um bom casamento até nos ajudará a servir melhor a Deus. Mas também um casamento ruim poderá até dificultar nossa entrada no céu. O versículo de número 29 está escrito assim: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres
sejam como se as não tivessem, e os que choram, como se não chorassem, e os que folgam, como se não folgassem, e os que compram, como se não possuíssem, e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Esses 3 versículos mostram que, além das tribulações que são naturais da vida deste tempo e da carne, mesmo assim, aos que se dessem em casamento ou ainda que ficassem solteiros, deveriam atentar para essas situações. Vivendo, diz-nos a Bíblia, digo aos irmãos que o tempo se abrevia. Claro, ele estava falando do que eles aguardavam naqueles dias, uma destruição e perseguição que houve por volta do ano 60. Agora, trazendo para os dias em que nós estamos vivendo, olha os dias em que nós estamos vivendo. Embora nós estejamos aqui no Ocidente, mas os irmãos estão vendo como está lá do outro lado, no Oriente. Quantas guerras, quantas destruições. Em um desses domingos nós falamos à igreja acerca da volta de Cristo, que está tão perto. Porque quando nós olhamos para todo este cenário, embora a volta de Cristo sendo iminente, a qualquer instante, não sabemos o dia, nem a hora, mas tudo quanto a Bíblia Sagrada fala, nós temos visto o cumprimento. Apostasia, e eu falei em poucos dias aqui da apostasia moral, doutrinária e espiritual. Quem foi que não viu aí um vídeo que viralizou de um, entre aspas, pastor orando no carnaval aí, e como que abençoando as pessoas que estariam ali naquele momento, e até criticando aqueles que não fazem o mesmo. Então o momento que vivemos é de apostasia, distanciamento de Deus. Quantas pessoas já estiveram aqui conosco, batizadas em águas, falando em línguas, até dizendo profetizar, e que na semana passada estavam ali tomando a hóstia. O que é isso se não a apostasia? Então, quando nós olhamos para todas estas coisas, o que esses versículos aqui advertem é exatamente acerca disso, que esse tempo se abrevia. Naqueles dias a destruição, para nós hoje, sem dúvida, a volta de Cristo, que cada dia se aproxima. E a Bíblia diz que nós devemos ter todos esses cuidados. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Ou seja, nós devemos servir a Deus independentemente de todos os demais compromissos que temos. Eu, quando venho para o culto num dia como esse, chuvoso, eu fico pensando, será que vai ser só eu hoje? Aí quando eu chego e encontro a igreja com essa quantidade de crentes, aí eu fico pensando, como os irmãos são guerreiros. E a gente não tem como não se alegrar e até parabenizar. Na realidade, nós estamos certos, porque primeiro, viemos adorar a Deus e Ele está aqui. Segundo, quantas pessoas gostariam de estar aqui, mas não pode. Mas tem outros que talvez não deram tanta importância. E é por isso que nós valorizamos cada decisão e nos esforçamos para que seja dado o melhor da palavra de Deus, para que as pessoas voltem para casas com a convicção de que não perderam a viagem. Porque coisa ruim é mesmo a gente vir ao templo, ainda que seja para adorar a Deus, mas para a gente pensar, eu nem deveria ter ido hoje. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, é exatamente isso que os irmãos estão fazendo. Ainda que casados, como se não fosse. Ou seja, para nós o mais importante é servir a Deus. O versículo 30 diz, ainda que chorando,
como se não chorasse, ainda que folgando, como se não folgasse. Os que compram, como se nada possuíssem. Porque, irmãos, quem é que não lembra da mulher de Ló, que fugindo de Sodoma e Gomorra, ela parou e olhou para trás? Ela estava lembrando do que ela possuía. Irmãos, o mais importante que temos nesta vida, sim, deve ser a nossa família. Mas o maior bem espiritual que temos é a nossa salvação. Todos nós aqui temos desejo, a gente quer ver a família da gente inteira na casa do Senhor. Agora, se porventura alguém deles não quiser, nós serviremos a Deus e a qualquer momento, quando a trombeta tocar, nós subiremos ao encontro do Senhor dos ares. Então, ainda que tenhamos alguma coisa, como se nada possuísse, porque o melhor para nós está lá em cima, nos aguardando. Aí o versículo 31 diz: os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Há pessoas que estão tão habituadas no mundo que não estão mais pensando no céu. É verdade que, como ser humano, todos nós às vezes pensamos em alguma coisa, como por exemplo, e os meus filhos. Só que isso não para nos filhos. Aí ele diz assim: quando os filhos estão maiores, e os meus netos? E quem é que vai cuidar? Pensamentos como esses pairam a nossa mente, porque somos seres humanos. Nenhum de nós fomos feitos para morrer. No princípio, o objetivo era que vivêssemos. E quem é que não lê Gênesis capítulo 5, por exemplo, não diz assim: ei, essas datas aqui eram assim mesmo, eram os mesmos dias de hoje. O tempo, sim, era de 24 horas. Agora, parecia demorar mais, porque o que faz o tempo aparentemente ser mais veloz é a quantidade de atividades que temos. Quem é de nós que quando criança achávamos que o dia nem passaria? E quem é de nós hoje que com tantas ocupações, quando a gente se espanta, o dia já foi? E aí tudo que tem é um cansaço, e às vezes uma dor aqui e outra acolá. E às vezes o cansaço é tanto que até para dormir não encontra jeito. O que é isso? As atividades que temos hoje fazem com que o tempo voe. Então, olhando para isso, a gente tem que entender que o mundo tudo passa, e até a aparência dele. Foi Jesus quem disse: o céu passará, a terra também, mas a palavra do Senhor jamais passará. Aí o versículo 32 diz assim: e bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O entendimento de Paulo é: se você não tivesse nenhuma preocupação, seria melhor ainda. Agora escuta isso: o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. A maior dificuldade para um jovem cristão hoje é exatamente o não cumprimento deste versículo. Um dia desses, um jovem aqui me perguntou: pastor, o senhor não era depressivo quando o senhor era jovem? Aí eu disse: senta-me aí, deixa eu te contar a minha história. Naquele tempo, as nossas festas começavam quinta-feira. Quinta era culto de doutrina, onde eu morava, em Teresina. Aí sexta-feira já começava a consagração, círculo de oração dos jovens. Sábado pela manhã, consagração, estudo bíblico. À tarde, consagração, estudo bíblico. À noite, grande culto. Domingo, manhã de avivamento. À tarde, era aquela passeata na cidade convidando as pessoas. Domingo à noite, grande culto. Eu, no meu caso, aos 8 anos eu já estava no mercado, uma banca, vendendo. Queria muito trabalhar, e 8 anos de idade ninguém ia arrumar um emprego fácil para. E eu dizia: eu quero trabalhar. Então começamos a ir para um mercado e ficamos lá até os 16 anos de idade.
E aí depois vieram outros trabalhos, outras atividades. Bem, aí eu pergunto, tu acha que eu tinha tempo para isso? Hoje em dia, a maioria da juventude é no celular o tempo inteiro. Hoje em dia, tem adolescentes já entrando na juventude que não tem uma responsabilidade quanto ao lar, quanto à casa, quanto às atividades domésticas, no sentido de ajudar a mãe. Motivo pelo qual, quando casam, encontram dificuldades até no preparar o alimento. Coisa que quando a gente olha para as nossas irmãs já de cabelos brancos na nossa igreja, com 9, 10 anos de idade, elas já cuidavam dos 8 irmãos mais novos. Ou seja, ela já tinha um trabalho como se fosse uma pessoa adulta, de preparar o alimento para os trabalhadores na roça, às vezes até levar até lá. E no dia que um irmão, por uma travessura, se queimasse, se ralasse, acontecesse uma coisa, ela pegava uma pisa pelo 10, porque deixou aquele perigoso fazer alguma coisa que não deveria ter feito. A gente acha que era muito peso, só que daquele tempo tem gente de verdade hoje. Aí hoje, a gente não ocupa com quase nada os nossos filhos. E eles de nada sabem, nada fazem, e acabam tendo problemas na mente. Eu disse aqui, eu acho que segunda-feira, que 54% das pessoas que dão entradas a hospitais hoje não têm problemas de ordem física. Todos eles estão encontrados no psicológico, no emocional. Então imagine que os dias são difíceis. Agora imaginemos só, o solteiro, se ele cuidasse das coisas do Senhor e como lhe agradar o Senhor, teriam como ser bons crentes, ajudarem. Naqueles dias, quando a gente ia para um culto de mocidade, a gente ia até com o dedo já marcando o local onde se desse oportunidade, a gente iria ler. Hoje em dia as pessoas escondem-se de uma oportunidade como se fosse uma coisa do outro mundo. O prazer de alguém naqueles dias era pregar a palavra. Afinal de contas, às vezes a gente nem comia durante o dia inteiro, querendo que Deus nos usasse caso tivéssemos oportunidade. Quantos pregadores, quantos pastores, quantas mulheres de obreiros tinham naqueles dias. Hoje em dia, às vezes, quando um jovem tem um plano com o ministério, e ele conversa com a menina e diz assim: olha, eu tenho esse plano, se Deus abrir minha porta, eu serei obreiro. Aí ela diz: ah, pô, então eu não quero. Deus me livre dessa vida para mim. E o pior, que algumas casam com prostitutos, o que é mais grave. Então, o versículo de número 33 diz assim: mas o que é casado cuida das coisas do mundo, está falando das tarefas, e em como há de agradar a mulher. Às vezes eu digo aqui e parece gerar um espanto na vida de alguém, quando alguém que tem o respeito pela gente diz assim: olha, pastor, eu não estarei esses dias na igreja, eu viajarei com minha esposa. Então eu fico feliz da vida com um negócio desse. E quando algum chega aqui e diz assim: pastor, minha esposa vai viajar, ela queria tanto que eu fosse, mas eu não quero ir. Eu digo: ô, pai, não faz isso. Tem oportunidade, há possibilidade, aproveita. Porque às vezes são tantas oportunidades que passam e não voltam mais. A gente tem que aproveitar cada instante da nossa vida. Nós não sabemos o que será amanhã. Essa semana eu visitei a irmã Silva Ney, esposa do irmão Sebastião. Faz 5 meses que ele partiu. Homem trabalhador, muito ativo, com dor de cabeça um dia, 2, 3. Fez alguns exames, nunca mostrou ao médico, ainda hoje está lá empacotado. E aí, doendo a cabeça bastante, ela disse: rapaz, vamos ao médico. E ele disse: não, amanhã ele vai. E aí, depois de 3 dias, amanhã não chegou para ele. Ele partiu para a eternidade ainda
à noite. Quanta coisa poderia ser remediada, evitada, mas às vezes esse negócio nosso para depois acaba nos complicando. Esse texto sagrado diz que quem é casado deve cuidar das coisas seculares e em como agradar a esposa. Versículo 34, olha isso. A diferença entre uma mulher que é casada e uma mulher que não é casada. E ele diz, a virgem, porque foi assim que foi tratado da virgindade desde o versículo de número 25. Porque a ideia de Paulo é uma ideia cristã. Logo, o casamento deveria ser de pessoas assim. Aí ele diz, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa. Olha como deve ser a santidade: no corpo e no espírito. E os irmãos lembram como nós falamos acerca da virgindade no versículo de número 25 de 1 aos Coríntios 7. E você não tem ideia do impacto que é uma mensagem clara como essas na vida de muitos. Daquele dia até hoje nós já ouvimos resultados positivos de vidas melhorando por causa do ensino da palavra do Senhor. Eu sempre digo aos irmãos que eu não tenho tanta empolgação e eu sou pentecostal e gosto, mas assim, se o culto for o barulho, eu gosto, acho bom, mas eu não desprezo um culto como esse de hoje por estarmos quietos e calados, achando que aquele que tem o barulho é melhor. Eu acredito que para cada dia Deus tem uma forma de trabalhar e Ele age através da sua palavra como bem lhe apraz. Então eu não desprezo um culto e valorizo ou supervalorizo o outro. Eu sei que há um trabalhar diferenciado de Deus nas nossas vidas para nos levar ao propósito que Ele quer através de cada culto. Então, nesse texto sagrado, o que a Bíblia Sagrada diz é que se a mulher solteira, tal qual o homem solteiro, cuidar em agradar a Deus para que mantenha o corpo santo e também o Espírito Santo, o Espírito do homem, porque nós somos corpo, alma e Espírito. Aí a Bíblia diz, porém, a casada cuida das coisas do mundo e em como há de agradar ao marido. Irmãos, é incrível, mas há tanto mulheres quanto homens mal cuidados. E eu vou dizer uma coisa às irmãs aqui e aos irmãos também. Quando você vira um homem todo malamanhado, todo labrocheiro, nem sempre atire pedras logo na sua esposa. Há homens que amam ser assim, por incrível que pareça. Eu já conversei com mulheres revoltadíssimas por às vezes querer que o homem ande limpo e ele não queria andar, querer que ele ande arrumado e ele não queria andar. Já conversei com mulheres com vergonha de virem à igreja quando o homem está completamente desalinhado e ela querer que ele esteja alinhado e ele não querer. E ela diz, para eu ir para a igreja, para alguém pensar mal de mim, digo, minha irmã, salvação individual. Mas observe como é difícil para uma mulher passar por uma situação como essa. Em contrapartida, há homens que andam tão alinhados e a esposa como se fosse uma mendiga. Irmãos, o casamento é algo bom se nós andarmos de acordo com o que a Bíblia tem para nós. Mas às vezes a vida dos casais fazem com quem é solteiro ter pavor de casamento, o que é uma visão que não é bíblica. Eu sempre digo que pais, líderes, quem é casado, sempre deve ser um incentivo para quem não é desejar ser.
Até porque, biblicamente, o desejo de Deus é que famílias sejam formadas, crianças estejam nascendo e toda a família sirva a Deus. Mas o texto sagrado diz assim, no versículo de número 35: e digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Eu amo esse versículo, porque Paulo está dando ensino para o proveito das pessoas. Ele diz que o objetivo não era amarrar ninguém, mas era que o povo vivesse uma vida decentemente e convenientemente. Aí ele explica o motivo: para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Como é que nós estamos falando de casamento, quem é solteiro, quem é casado, e ele está falando de unir ao Senhor sem distração alguma? É por esse motivo que eu estou dizendo, depois da salvação, uma boa decisão quanto ao casamento nos levará a esse patamar aqui. Porque quando o casal está unido, tudo que ele vai querer é se unir ao Senhor. Se o casal não está bem, a primeira coisa que faz: não posso nem orar, porque eu estou com raiva. E o que a Bíblia diz em 1 de Pedro 3,7? Que a oração não tem efeito. Aí eu não entendo como há casais que passam um dia, 2, 3, 15 dias. Eu não entendo como depois de tanto tempo há casais que brigam e não pedem desculpas. Ah, mas eu vou pedir desculpa, eu vou errar depois. Pede desculpa de outra vez. Aí essas coisas elas vão se avolumando. E eu dizia para um irmão antes de ontem sobre isso, eu dizendo: olha, algumas coisas eu acertei antes de casar, outras eu não acertei, mas eu não fiz até hoje. Uma delas foi: ah, já que está assim, então vamos divorciar. Eu nunca disse isso e nem penso em dizer. Porque eu acredito que em tudo na vida de quem serve a Deus tem um lado espiritual. E quando alguém diz isso, se abre uma janela na vida espiritual para que o inimigo encontre lugar. Eu lembrava de uma irmã que ela congregou aqui há muitos anos passados e casou com um pastor, casou com o filho de um pastor que congregou aqui também, e ela disse-me que uma vez achou que evitaria que o marido dela a traísse. E ela disse que ele foi ao garimpo, ela disse: eu vou também. E ela disse que ficava lá no barraco, e ele recebia o dinheiro na sexta, e ele já ia de lá para e chegava segunda-feira depois do trabalho, à noite. E ela disse que chorava e dizia: pá, não faz isso. Aí ele dizia assim: vem aqui. Aí ela dizia: olha ali aquele barraco. Ali tem cerca de 10 mil homens trabalhando. Vai lá procurar um para ti. Ela disse que chorava. Ela disse: não tem jeito. Voltou para casa. Esperou ele 37 anos orando. Sempre eu a visitava. E com 37 anos o elemento teve um AVC. Voltou para casa prostrado. E ela foi orar por ele, dizendo: Deus, se o Senhor quer me dar como marido, então levanta ele da cadeira de roda. Quero ele crente e quero ele são, andando comigo para a igreja. E depois que eu estou aqui, ela já enviou fotos, dizendo: olha aí o primeiro culto da família, olha aí o primeiro encontro de casais, olha aí a primeira festa da família, que eu estou indo ao lado dele de mãos dadas. Ele é crente hoje. Eu pergunto: quem é nesse tempo que vai ter essa paciência de esperar um miserável prostituto de 37 anos? Não tem mais. Então não tem como a gente
deixar de seguir esses princípios, porque eles norteiam a nossa vida. E eu dizia ao irmão que essas coisas eu não faço, mas é possível que alguém faça. O versículo de número 36 diz assim, para mim esses versículos aqui é um dos mais difíceis da Bíblia. Versículo 36 diz assim: mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal, o que quiser, não peca, casem-se. O entendimento que nós temos nesse versículo é que, se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, é o pai que tem uma filha que é virgem, se tiver passado a flor da idade, ainda que uma mulher passe a data do casamento, porque nesses tempos, vamos dizer que casava até os 20 anos, 21 anos. Então, ainda que tivesse 30 anos, permanecesse virgem dentro de casa, aí ele diz aqui, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser. Ou seja, ela quer permanecer em casa, continue sustentando-a. Você é pai. Mas ela quer casar, não há nenhum problema nisto. Irmãos, eu fico triste, às vezes, tem hora que eu penso que o pessoal da atualidade não tem o juízo certo. Eu já vejo pais e mães com filhos com 12 anos, 13 anos, incentivando-os a namorarem. O que uma criança com 12, 13 anos tem na cabeça para levar um relacionamento à frente? Nesse tempo de hoje. Ah, mas a minha avó casou aos 14 anos, aos 15 anos. Sim, nós estamos numa época completamente diferente. Naquele tempo o povo não tinha rede social. Naquele tempo a mulher levantava às 3, 4 da manhã para pilar o arroz para fazer o cuscuz. E o milho também, para pilar o milho para fazer o cuscuz. Hoje em dia, o nosso povo já é todo doente. Quem é que não sente uma dor na coluna? Desde os adolescentes aí. As crianças talvez porque não sabem dizer, né? Mas de adolescente para frente a gente fazendo careta com dor em coluna, dor em pé, dor em braço, é uma coisa. Então nós vivemos um tempo onde o ser humano está se acabando. Aí o texto sagrado diz que não haveria nenhuma dificuldade ainda que tivesse passado da flor de idade. Quer ficar em casa? Fica. Mas hoje eu vejo até pais dizendo assim: olha, eu não quero esse monte de gente aqui em casa, procura um. O meu pai era diferente de todos. Ele dizia assim: meu filho, a casa aqui é grande e tal, tu quiser tu casa, fica aqui, dá para morar todo mundo junto aqui. Tá bom, pai. Nunca passou um dia na minha mente, porque a mamãe disse assim: meu filho, eu morei 3 meses na casa do teu pai, não pensa em 3 meses atribulado, pareceu 30 anos. Não existe isso, irmãos. As pessoas dizem que em casa quer casa, né? O meu conselho é exatamente esse: deixará o homem, pai e mãe uniciar sua mulher. É deixar fisicamente, geograficamente, espiritualmente, financeiramente. É deixar mesmo. Fazer uma visita uma vez ou outra, pedir uma orientação em algum momento, não há nada de mal nisso, desde que os dois concordem. Agora, fora disso, vai dar problema sempre. Você pode ter certeza. Vai dar problema sempre. Versículo de número 37. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre as suas próprias vontades, se resolveu no seu coração guardar a sua virgindade, faz bem. O que ele está dizendo aqui é: não quer casar, está vivendo uma vida correta, porque assim, tem gente na igreja com 40, 50 anos, no caso de homens, por exemplo, mas são verdadeiros prostitutos.
Ninguém pode vacilar, seja casado, seja solteira, vai transar e acabou. Isso é uma coisa. Assim também como existem mulheres que às vezes são assim. Há igrejas em determinados lugares que todos os líderes que passaram caíram. Há pessoas que são instrumentos do diabo, colocados no local para aquilo. Eu acho que não sei se eu contei com os irmãos. Eu conversei com um amigo há poucos dias que a convenção já estava preocupada porque não sabia quem enviaria para aquele lugar, porque todo pastor que enviava caía em pecado. E alguém disse: eu conheço um homem que se é enviado ele não cai. E ele foi enviado. E ele disse que estava em uma campanha de oração no quarto. O chão abriu. Ele disse que o diabo se personificou e disse o que ele estava fazendo ali, porque aquela igreja era dele. Aí ele disse: não, diabo, a conversa é diferente. O que tu faz aqui, que a igreja é de Cristo? E ele repreendeu. Aquela imagem desapareceu, mas ele foi tentado. E ele contou detalhadamente o que acontecia. A mesma pessoa que por anos, 14 líderes, mas ele não falhou. Então eu estou falando do que nós sabemos. Tudo que nós falamos aqui, eu digo, o conhecimento bíblico, por causa do que nós ouvimos e vemos todos os dias, e da necessidade que nós temos de vigilância sempre. Cada crente quer ir para o céu, vigie, tenha cuidado. Então esse versículo diz que se alguém tem poder de se conter, aquele dom que Paulo fala que tinha para se manter fiel mesmo em ser casado. Aí o versículo 38, de sorte que o que a dar em casamento faz bem, mas o que não a dar em casamento faz melhor, dado a necessidade daquele momento. Agora aqui no versículo de número 39, a única causa legítima que eu vejo para o novo casamento na Bíblia, eu não estou dizendo que é a única, que há ou a única que a igreja entende, estou dizendo para mim, biblicamente, é a única que eu tenho respaldo bíblico. 7,39 de 1 Coríntios, porque aqui agora fala dos viúvos. Do versículo 25 até o versículo 38 nós falamos de virgens, solteiros. E também no caso do casado aqui, mas era a orientação quando alguém se casasse. Em princípio está falando com quem era solteiro, que é os versículos de número 32 aí até o 35. Agora, viúvos, 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido faz o quê? Então, enquanto está vivo, para Deus é o marido. Aí imagina quem já passou por 5 divórcios. Está todo mundo vivo, foi tudo na presença de Deus, tudo tinha esse conhecimento, estava na igreja, está casado com 5 pessoas na presença de Deus. Aí o texto diz assim: mas se faleceu o marido, e aqui não está dizendo, mas eu vou dizer, você não pode matar e nem mandar matar. Mas se faleceu o marido, ela vai ficar livre para casar com quem quiser. Escuta isso: contanto que seja no Senhor. Aí alguém me diz assim: pastor, eu estava tão bem na igreja, e por que não está bem? Apareceu um homem e eu pensei que era de Deus. Não, irmã, a senhora quer enganar quem? Eu? Ou a senhora? Esse homem nem crente é. Como é que a senhora foi pensar que era de Deus? Se 2 Coríntios 6,14 a seguir diz que não há comunhão entre luz e trevas. E aí ela bagunçou a vida. Mas o texto aqui sagrado, ele diz aqui o seguinte: sendo casado, morrendo, seja o homem ou seja a mulher, o que ficar vivo está livre para casar novamente. Por que eu digo que é o único texto que eu vejo com amparo para casar novamente? Porque é o único que está dizendo que tem amparo para casar novamente. E no caso de ser abandonado ou abandonada, de 1 Coríntios 7,15, aí ele diz assim: deixa o ímpio ir. Mas o texto manda casar? Não vi. Se
5,32 de Mateus, 19,9 de Mateus, diz assim: foi ofendido, perdoou, não quer, divorcia. Mas onde é que está dizendo casa de novo? O único que diz que é casar, casa de novo. Agora, nesses outros casos, a igreja entende que pode. Eu não aconselho porque isso não é claro na minha mente. E eu não oro por pessoas que assim fazem, porque também a minha mente não dá certo. Principalmente para quem tem me ouvido aqui durante a vida toda ensinando isso aqui. E que eu ainda digo assim: olha, se você casar pode acontecer isso, isso e aquilo. Você quer casar? Quer. É uma decisão. Então, biblicamente, é assim que eu vejo. Aí Mateus 5,32, 19, 9, por causa da dureza do coração foi permitido o divórcio. Mas onde é que está dizendo casa de novo? Mas a igreja aceita, a igreja entende, permite. Há várias pessoas assim. Eu estou dizendo que a confusão é na minha mente, eu não consigo entender. E 1 Coríntios 7,15, como nós lemos, aí diz assim: quando um homem ou a mulher vem ser crente, o que fica no mundo abandona. A Bíblia diz: está livre. Mas livre para quê? Livre do empecilho, foi embora. Aonde é que está dizendo casa de novo? Agora, nesse aqui, está aqui escrito, bem em alta cristalina: fica livre quando morrer o marido ou a mulher, para casar com quem quiser. Mas ainda tem um detalhe: que seja no Senhor, que seja crente, de verdade. Porque tem gente que faz de conta. Irmãos, tem casais aqui dentro que aparentemente é uma bênção, ele na vida dela, ela na vida dele, mas dentro do lar, só Deus para estar preservando com vidas. Mas o desejo do suicídio é diário. Todos os dias é matando um leão, um urso e um gigante e pedindo a misericórdia de Deus. Quando eu digo para o jovem assim: mas antes só do que mal acompanhado, eles não entendem, mas também ele casado com uma mulher linda, por isso que ele diz isso. Não é por isso, é porque a minha vida é ouvir, ver situações, orientar: não faz isso, tem cuidado, preste atenção. Mas não é fácil, não é fácil. Há pessoas que são verdadeiros atrizes e atores, que são extremamente legais lá fora, mas que com mulher e filhos é o próprio Satanás encarnado. São pessoas excelentíssimas lá fora, mas com o marido e com os filhos é o próprio em pessoa. Então é sobre isso que nós devemos ter muito cuidado. Aí o versículo 40 diz assim: será porém mais bem-aventurada se ficar assim. Como? Segundo o parecer de Paulo. Aí ele diz: eu também acredito, eu tenho o Espírito de Deus. Irmãos, o meu desejo era que todo mundo fosse no tempo certo, com a pessoa certa, da forma certa, casado e bem casado. Porque a Bíblia diz: quem encontra uma mulher achou uma coisa boa e uma grande benevolência do Senhor. A Bíblia diz que o pai deixa a fazenda, agora a mulher que preste, só Deus sabe onde é que está, e é só Ele quem pode dar. E no tempo que nós estamos vivendo, um homem de verdade, esse é que está difícil. Porque uma das mulheres mais exigentes que eu já conheci, ela passou 5 anos namorando com um homem com medo. E com 5 anos depois ela descobriu que quando ela casou com ele, ela estava amigado com outro cara há mais tempo que ela. Então nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Mas o meu desejo é que Deus guarde as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso casamento. O meu desejo e a minha oração é para que os jovens da igreja façam boas e sérias decisões
E como disse Paulo, que seja no Senhor, porque se assim o for, a vida será melhor, sem nenhuma sombra de dúvida, em todos os sentidos. Eu pergunto, os irmãos entenderam essa mensagem? Tem alguém nesta noite